Amor Possessivo, livro de Lucy Monroe, parte 3. Fosse o que fosse, fez com que um frisson de alguma coisa percorresse a espinha de Romy. Não poderia chamar de medo, pois lembrava em demasia expectativa. Maddie sempre afirmara que Romy tinha um senso de aventura pouco desenvolvido. Vinda da Madison Doidivanas, a herdeira que gostava de correr riscos, isso não era de se ignorar. Está pronta para almoço, Romy? Perguntou Max, como se não houvesse acabado de fazer comentários enigmáticos e sugestivos sobre a empresa do seu pai e a sua IPE. Eu acho que sim. Isso foi uma pergunta ou uma afirmação? Não tenho certeza. Na realidade, tinha quase certeza de que essa história de almoço era uma péssima ideia, mas elaborara o próprio trato e agora era uma hora tão boa quanto qualquer outra para expô-lo. Você é um sujeito enigmático, Max, e você traz cada um dos seus pensamentos estampados no rosto adorável. Os opostos se atraem? Sua risada foi genuína e calorosa. Um som que Romy sabia que muitos poucos já haviam escutado. Apesar de sua crescente confusão, ela se deliciou com o momento. Venha, vamos almoçar. E conversar. Conversar. Eu tenho uma proposta para você, falou ela, para mostrar para Max que não era o único com planos para o futuro que o outro desconhecia. Tem mesmo? Perguntou ele, claramente intrigado. Eu tenho. Terá de me contar a respeito no carro. Veio dirigindo por conta própria? Não viu o Maserati lá fora? Eu não estava prestando atenção. Estivera pensando no que iria propor para Max e praticando a sua indiferença. Eu vim dirigindo. Nesse caso, poderemos conversar no carro. Quer dizer então que o trato tem um componente de privacidade? Perguntou ele em tom de provocação. Ela não hesitou em admitir. Muita privacidade. Interessante, estou gostando. Ela torcia para que sim. Notara na noite passada que o Maserati era novo, e não o mesmo carro que ele dirigia quando estavam saindo. Mas diferenças se tornaram aparentes sob a luz do dia. O carro anterior era luxuoso, mas esse era lindo e um pouquinho maior. Seria apenas porque tinha 4 portas? Por favor, me diga que não troca de carro com a mesma frequência com que troca de parceiras na cama. Ele riu ao arrancar com o veículo. De modo algum. Fiquei com o meu carro anterior por 5 anos antes de trocar por este. Puxa, é um bocado de tempo. Quer dizer então que é capaz de compromisso a longo prazo? Ele não riu como ela esperava. Um carro é um investimento, não um compromisso. Quer dizer que Max não gostava da palavra começada pela letra C. Romy não estava surpresa. Um carro esporte como esse é um luxo, isso sim. O Maserati é um carro extremamente bem feito e com impressionantes linhas aerodinâmicas e um motor super possante. Até ela ficava impressionada. Ele deu de ombros. Também não me incomodo com o luxo. Seria mais gentil para com o meio ambiente se você dirigisse um híbrido. Ah, não. Muito obrigado. Ela conteve a risada. Muitos dos híbridos novos são mais poderosos do que os modelos antigos. Farei um trato com você, Romy. Quando a Maserati produzir um híbrido, eu o comprarei. Ela sorriu. Fechado. Mas até então teremos de nos contentar com um motor a diesel mesmo. Este carro é a diesel? É sim. Um híbrido seria melhor. Muitos ambientalistas discordariam dela. E Romy tinha certeza de que ele sabia disso, mas não conseguiu deixar de provocá-lo. É o que pensa. Teremos de concordar em deixar que você dirija os veículos mais verdes. Eu não tenho carro. Se não me engano, o motorista do seu pai está à sua disposição.
E seu pai tem uma Daimler. A maior parte do tempo eu faço uso do sistema de transporte público. Só uso o carro e o motorista do papai para eventos. O quê? Você usa transporte público? Sim, eu uso. Ela sorriu, sentindo-se um pouco presunçosa ante a reação dele. Mesmo à noite? Perguntou ele horrorizado. Sim, às vezes. Não é seguro, Romy, afirmou ele por entre os dentes cerrados. Se você não sabe, não somos o ramo Rockefeller dos Grayson. Papai e eu nem sequer temos guarda-costas. Max praguejou em russo. Foi bonitinho. Não se preocupe, São Francisco tem um sistema de transporte público muito confuso, mas eu o conheço como a palma da minha mão. Conheço a rota mais rápida para chegar a qualquer ponto da cidade. Você precisa de um protetor. Ele não parecia estar brincando. Você está se candidatando para o serviço? Ele voltou a praguejar, dessa vez em inglês. Devo tomar isso como um não? Insistiu ela, divertindo-se mais do que deveria com aquilo. O som que brotou da garganta dele poderia ter sido um rosnado. E ela riu. Me fale mais sobre essa proposta que tem para mim. Ordenou ele com a voz tensa, enquanto cruzavam ruas familiares. Eu quero você, e isso não é segredo. As narinas dele se alargaram, os olhos se estreitando de surpresa. Não, não é segredo. Quer dizer que ele também não estava esperando aquela conversa. Ótimo. Os Maxwell's Blacks do mundo podiam usar um pouco do inesperado nas suas vidas. E você me quer. Eu quero. Firme, incontestável. Certo, só que não estou interessada em um romance passageiro. Sim, foi o que você me falou há um ano. Ah, ela sem dúvida falara. E ele ouvira. Mas também não estou particularmente ansiosa para permanecer uma virgem de 24 anos. Ele lançou um olhar rápido na direção dela. Sua expressão agora de pura surpresa. A declaração também não parecera tê-lo deixado muito feliz. O que pretende fazer a esse respeito? Então, é sobre isso que se trata a minha proposta. Quer fazer um trato pela sua virgindade? Perguntou ele, parecendo quase impressionado. Não pela minha virgindade, mas sobre ela. Uma noite, você e eu. Ele poderia ler as entrelinhas e entender o que ela estava oferecendo. Quer fazer sexo por uma noite? Ele deixou claro com tensão na voz. É, isso mesmo. E depois? Depois, cada um segue o seu caminho. Mas por que apenas uma noite? Porque eu não quero ter o meu coração partido. Talvez conseguisse sobreviver a apenas uma noite com ele. Mais tempo e poderia acabar se perdendo para o amor. Como poderia evitar? Bastava olhar para ele para saber que era o homem ideal. E além do mais, Romy tinha o gostinho do prazer de um ano atrás para provar isso. É sincera demais para o seu próprio bem. Eu sou? É sim. Você não vai fingir que não sabia que eu estava me apaixonando por você há um ano atrás, vai? Ficaria desapontada se ele mentisse. Não, não vou dizer que não sabia. Ótimo! Se é assim, não há por que mentir a esse respeito. Não, suponho que não haja porquê mesmo. Ele entrou em uma rua desconhecida e ela se deu conta de que não estavam seguindo para nenhum dos lugares que Max costumava frequentar. E então, Max, o que me diz? Para uma noite de sexo? Sim, o que mais? Eu digo não. Ótimo, então. Sua voz falhou. Ela se deu conta de sua recusa. O quê? Depois de tudo, você está de brincadeira comigo? Max a desejava. Ela sabia disso. Ele também não negara. O que havia de errado com ele? Eu garanto que não brinco no que diz respeito a isso, senhorita.
Ora, por que diabos então? Uma noite entraria em conflito direto com os meus planos. Eu tenho a minha própria proposta para fazer. Qual proposta? Casamento. Ela ainda estava tentando recuperar o fôlego quando ele entrou na garagem do prédio. Capítulo 5. Rome ainda tentava encontrar o sentido da bomba que Max jogara em seu colo enquanto ele estava lhe mostrando o próprio apartamento na cobertura. Teria dito que ele percebera que ela precisava de algum tempo para se recompor, mas isso seria atribuir a Max um nível de consideração do qual jamais o acusara no passado. Não que ele jamais houvesse demonstrado falta de consideração para com ela, mas implacável poderia muito bem ter sido o nome de Maxwell. Com uma suíte principal com espaço para um escritório e um banheiro gigantesco, 2 quartos de hóspedes, uma verdadeiramente enorme sala de estar com múltiplos ambientes e uma sala de jantar anexa à cozinha, o apartamento ocupava todo o último andar do prédio. Enquanto ela se esforçava para registrar os detalhes da decoração do ambiente bem masculino, procurava também colocar os pensamentos em ordem. Ele dissera casamento no carro. Havia comida servida sobre a reluzente mesa de mogno. Pequenos pratos com salada Caesar estavam ao lado de outros cobertos por cúpulas de prata, e uma cesta de pão salpicado de parmesão estava colocada estrategicamente entre os 2 lugares na mesa. O ambiente era bem romântico. A caixa da Tiffany na mesa, uma prova gritante de que Max não estivera brincando no carro. O almoço está com um aroma delicioso. Ela adiantou-se na direção da mesa antes de voltar-se para ele. Você quer se casar comigo? Agora você reage ao que eu disse? Achei que pudesse não ter me escutado. Falou ele com um brilho bem-humorado naqueles lindos olhos acinzentados. Eu pensei ter escutado errado. Talvez você tivesse dito ornamento em vez de casamento, o que fazia tanto sentido quanto o que ele de fato dissera. Tratamento ou maçonamento? Essa palavra existe, Rome? Não sei, talvez. A maçonaria é real, sendo assim, um maçonamento. Ela esfregou as mãos nervosamente nas meias calças de algodão. Ele sorriu. Acho que você está entrando em choque. Sente-se, Rome. Eu lhe servirei uma taça de vinho. Não deveria ser champanhe? Perguntou ela zombeteira, mas permitiu que ele a conduzisse até a mesa, onde se largou em uma das cadeiras sem muita graça. Desesperadamente, tentando não olhar na direção da caixinha de veludo na mesa. Você não quer se casar comigo, falou certa de ter razão. Você não quer se casar com ninguém. Você está enganada. Por fim, algo além de confusão absoluta conseguiu se manifestar no cérebro de Rome. Sentiu-se tomada de raiva. 1 ano atrás deixou bem claro que não estava procurando nenhum para sempre. Ninguém pode prometer isso, Rome. Para sempre é muito tempo. Ah, ele se mostrava tão superior. Você está enganado, Max. Sei que é difícil para você compreender, mas quanto a isso está redondamente enganado. Ela cruzou os braços e olhou para ele. Milhões de pessoas fazem esse tipo de promessa o tempo todo. Ele não se mostrou impressionado. E essas mesmas pessoas quebram com a mesma frequência. Ainda assim, as fazem. E se Max fizesse uma promessa? Ele a cumpriria? Podia ser implacável, mas era um homem de palavra. Era o motivo de raramente oferecê-la. Aquela reunião com Madison e o pai dela para a qual fui convidado foi muito esclarecedora, informou Max, sem mais nem menos. Rome continuou a fitá-lo com intensidade, permitindo que a irritação se estampasse em seu rosto.
Você está determinado a me manter desequilibrada, não é? Ah, essa é uma grande tática de negociação. Sou uma concorrente que você está querendo absorver ou derrotar? Romy estava seriamente irritada. Ele falava de casamento como se fosse um negócio comum. E após tudo pelo que Maddie acabara de passar, era como jogar sal na ferida aberta. Não, você é a mulher que eu pretendo desposar. Você não está fazendo o menor sentido, Max. Sabe disso, não sabe? É sério, ele tinha de saber. Estou falando em inglês. De um modo geral, não se esqueça de que praguejou em russo. Ele deu de ombros e ela não insistiu na questão. Estavam se desviando do rumo novamente e ela sabia que tinha que focar os seus pensamentos. Você não me ama. Isso era algo de que tinha toda certeza. Ele chegou a parecer pesaroso. Amor não faz parte do meu repertório emocional. Diga isso para sua mãe. Amor de filho não é o mesmo que amor romântico, Romy. E você sabe muito bem disso. O homem era capaz de testar a paciência do Papai Noel. Originaram-se no mesmo lugar. É o que você diz. Ela revirou os olhos. Praticamente todo mundo concorda que amor, todo tipo de amor, vem do coração. O meu coração bombeia sangue, não emoções inconvenientes. Falada com a sua certeza típica, a alegação focava no concreto em vez de no conceito. Você está deliberadamente se fazendo de desentendido. Não. Ah, ele simplesmente irradiava sinceridade e certeza. Apenas não concordamos no tocante a isso. Quando eu me casar, Max, será com um homem que me ame tanto quanto meu pai amava minha mãe. Disso, Romy tinha certeza. Ela pousou as mãos frias e trêmulas no colo, relutando em admitir o quanto já torcera para que ele fosse tal homem. Max não parecia convencido. Não tenho qualquer vontade de ser uma cópia em papel carbono do seu pai, Romy. Ei, ele não é um fraco. Não fora o que Max falara, mas ela sabia o que ele queria dizer. Ele é, sim, mas também é inteligente, leal e está disposto a encontrar forças que há muito não utilizava. Puxa, nem sei como responder a isso. Estava preparada para ficar furiosa com aquele homem, e ele demonstrava humanidade demais para ser ignorada. Que tal me escutar com a mente aberta? Ela suspirou, desejando que, no final das contas, aquela conversa chegasse a algum lugar significativo. Algumas coisas não são negociáveis, Max. Inclinando-se na direção dela, com gentil firmeza, ele levou a mão à face dela. Às vezes somos surpreendidos pelas concessões que estamos dispostos a fazer. Queria dizer que o toque dele fazia-a sentir-se fraca, mas na realidade fazia-a sentir coisas que a levavam a duvidar das próprias convicções. Seria isso apenas outra definição de fraqueza ou algo mais? Essa ideia de casamento é uma concessão para você. Max a desejava o suficiente para pedi-la em casamento, e isso, no fundo, deixava-a desnorteada. Contudo, esse tipo de paixão física sem amor não passava de luxúria. E luxúria era uma péssima base para o casamento. Era o que diariamente deixavam claro as elevadas taxas de divórcio e as manchetes dos tabloides. Meu pai não lhe ofereceu parte da Grayson Enterprises para se casar comigo. Disso ela não tinha dúvidas. Não, claro que não. Mas a empresa dele está envolvida na história. Ela afastou a cabeça do toque de Max. Como? Perguntou. Por acaso o Madison lhe contou que o pai dela ameaçou a empresa do seu pai com o intuito de forçá-la a concordar com os planos de Jeremy para o casamento dela? Maddie casou-se com Victor para salvar a empresa do meu pai? Romy começou a se sentir zonza, como se estivessem retirando o ar do aposento. Ah, não!
A sua irmã, por escolha, é uma adversária formidável. A admiração de Max era evidente, o bastante para Romy sentir uma ligeira pontadinha de ciúmes. Ainda assim ela disse: Maddie é incrível, sim. Ela ofereceu ao pai uma oportunidade muito limitada para tirar a ameaça da mesa de negócios. Mas ele não tirou. Romy reconhecia Jeremy Archer o bastante para adivinhar isso. Não, não tirou. E o que Maddie fez? Teria de ser algo grande para fazer o pai recuar. Maddie disse para Archer que, se a empresa do seu pai estivesse sob ameaça no 25º aniversário dela, todas as ações da AIH no fundo dela seriam transferidos para o seu pai. O quê? Não, ela não pode fazer isso. Eu lhe garanto que já foi feito. Ela assinou a papelada naquela mesma tarde. Como é que você sabe? Você precisa mesmo perguntar? Não. Quando ele queria uma informação, ele conseguia. Mas, se você vai fazer negócios com o meu pai, nem mesmo a AIH poderá atingi-lo. Nosso contrato é redigido de tal maneira que a empresa dele estará ameaçada por mim se certas condições não forem respeitadas. Ele não parecia triunfante, nem mesmo culpado. Era apenas uma constatação. E que condições são essas? Você realmente quer escutar os detalhes? Basta dizer que são variáveis sobre as quais terei pleno controle nos próximos 6 meses. Não manipularia as coisas para que meu pai perdesse a empresa. Manipularia? Era ser implacável demais. Ah, caramba! Ele manipularia, pois Max sabia ser implacável quando necessário. Não, Romy, não está nos meus planos. O que planejo fazer é reconstruir a empresa do seu pai e usá-la como trampolim para alcançar outros objetivos. Contanto que eu concorde com o seu trato? Max assentiu. Sim, isso faz parte do plano. E qual é a outra parte? O seu pai em uma clínica de reabilitação. O quê? Como? Ela mesma já tentara, mas era tão difícil demais para confrontá-lo e forçá-lo a isso. Romy era melhor em evitar a coisa toda. Afinal, ela o amava tanto. Queria mudar o mundo, mas era incapaz de mudar alguma coisa na própria casa. Faz parte do nosso contrato, Romy. Contudo, embora o seu pai já tenha assinado tudo e esteja nesse exato momento a caminho de uma clínica muito exclusiva e discreta, com uma taxa de sucesso de mais de 70%, ainda não assinei o contrato. E não vai assinar se eu não me casar com você. É isso? Era uma tática inacreditavelmente mercenária. Como pode negociar com a saúde dele desse jeito? É monstruoso, Max. Precisa enxergar isso. Está esquecendo que também tenho a empresa dele nas minhas mãos. Não me importa. Já percebi isso. Percebeu de modo que ajustou os seus planos de acordo, não é? Aquele homem era monstruoso. Mas no fundo, não era. Droga. Conhecia Max melhor do que isso. Ele era implacável e pragmático a ponto de não ter emoções no que dizia respeito a certas coisas. Mas não era nenhum monstro. Apenas um tubarão muito determinado que não se importava com um pouquinho de sangue na água, caso isso significasse um banquete. Quais são os termos do casamento? Tinha de haver alguns. Um homem como Maxwell Black não fazia esse tipo de proposta sem cobrir todas as contingências. Os termos de sempre, imagino, com um acordo pré-nupcial bem estruturado. Pois não prevê que isso vá durar muito. Não, não prevê. Sinceridade brutal. Contudo, o que mais esperar daquele homem? E tem um prazo de validade? Não, não exatamente. O que quer dizer com isso? Qualquer um de nós dois pode acabar com o casamento a qualquer momento.
Mas haverá condições estipuladas no pré-nupcial, certo? Naturalmente. Para nós dois? Sem dúvida. Por que, Max? Porque, ao contrário da sua proposta inesperada e um tanto inexplicável, você não acredita em sexo sem compromisso. Ele começou a comer como se a discussão fosse tão importante quanto a escolha de onde iriam em um segundo encontro. Recorrendo a um pouco da sua indiferença que praticara antes, Romy também começou a comer. Ele não precisava saber que não passava de uma fachada. Como você disse, as pessoas mudam. Não, eu disse que circunstâncias mudam. É necessário muito mais para mudar pessoas. Como você pode ser tão inteligente para certas coisas e tão ignorante se tratando de outras? Sobre o que eu sou ignorante? Amor, Max. A recusa em me submeter não é ignorância, é uma decisão informada. Max suspirou, dando a impressão de estar cansado. Você sabe que eu não acredito em para sempre. Isso lhe dará a ilusão de compromisso de que você precisa. Com uma cláusula de desistência para você? Como as leis de divórcio nesse país permitem a eventual dissolução de qualquer matrimônio, contanto que a parte buscando a separação esteja determinada a obtê-la, isso já é uma cláusula de desistência. Em parte era verdade. Você deve ter um cronograma que acredita retratar o nosso suposto casamento, não é? Não haverá nada de suposto nele, não se engane, Romy. Você será minha, e eu serei seu de todas as maneiras que a lei ditar. Você está parecendo um homem das cavernas. E ela estava gostando demais disso. Ou um César primitivo. Que pena que não goste. Ela riu, mas a tensão era excessiva demais. Quanto tempo, Max? Até... Ora, até a data de validade expirar. Nossa, Romy, quanta grosseria! Certo, o cronograma, então. A maior parte das repercussões negativas de um pré-nupcial deixa de vigorar após a marca dos 10 anos. 10 anos? Sim, é praticamente uma vida. Ora, não chega nem perto de ser. Contudo, casada com alguém incapaz de amar, receava que ele pudesse ter razão. Deixe-me ver se eu entendi direito. Você quer fazer sexo comigo? Quero. E está disposto a me chantagear para conseguir que eu me case com você. Ele ofereceu-lhe um pedaço de pão. Isso mesmo. Nenhuma queixa quanto à terminologia. Ela aceitou o pão, admirada com o surrealismo da situação. Ele deu de ombros. Negócios são feitos assim. Termos não mudam a realidade. Eu lhe ofereci uma noite de sexo. E fora rejeitada. Eu quero mais do que uma noite. Você quer 10 anos. Talvez mais. Ou talvez menos. Pode ser que você queira dar o fora antes de mim. Isso não parecia preocupá-lo, mas também não parecia estar dizendo aquilo apenas para tranquilizá-la. Idiota! O senhor brilhante dos negócios não fazia a menor ideia. Mas fidelidade? Até o divórcio? Isso não é negociável. E quantos filhos? Filhos? Perguntou ele, como se estivesse escutando a palavra pela primeira vez. Sabe como é, né? Pessoinhas que o chamariam de papai. Papa. Crianças russas chamam o pai de papa. Era curioso como ele se recusava a abrir mão de pequeninos pedaços de sua herança, apesar dos elementos do seu caráter e da sua vida que eram puramente americanos. Bem, vai querer bebês que poderão vir a crescer para chamá-lo de papa? Ele ficou imóvel. Romy teve dúvidas de que até estivesse respirando. Algo nas palavras dela o atingira no âmago do ser. Minha mãe provavelmente vai gostar de netos. Havia certa admiração na sua voz.
Ele voltou a comer. E quanto a você? Quer ter um filho? Insistiu ela. Uma nova emoção brilhou naqueles olhos acinzentados. Sim, eu gostaria de ter um filho. Ter um filho mudaria a data de validade do nosso casamento? Pessoas com filho se divorciam o tempo todo. Não era o que ela queria escutar, por mais verdadeiro que pudesse ser. Gostaria de ver o seu filho apenas alguns finais de semana por mês? Compartilharíamos a guarda. Mas ele parecia tão entusiasmado com a perspectiva quanto ela se sentia. Os olhos de Romy se estreitaram desafiadoramente. Compartilharemos? Talvez devêssemos considerar permanecermos casados até nosso filho ir para a faculdade. E se nós tivermos mais de um? É o que você gostaria? Mais uma vez, a admiração. Eu sempre quis ter mais de um filho. Não era segredo, e nem difícil de admitir. Eu teria adorado uma irmã que de fato houvesse morado comigo. Ao contrário da sua irmã por escolha, não é? Você não faz ideia de quantas vezes eu desejei que Maddie fosse a minha irmã de sangue. Há muito tempo concordamos que queríamos mais de um filho porque queríamos algo diferente para as nossas famílias. Quantos filhos você quer? Perguntou ele cautelosamente. Pelo menos 2, talvez mais. Ela também compartilhou o sonho de Maddie de adotar em algum momento. A resposta não pareceu abalar Max. Pelo contrário, ele parecia intrigado. Russos valorizam muito a família. E a sua foi truncada. Exatamente. Então está dizendo que quer mais de um filho? Isso, vindo de um homem que ainda considerava compromisso uma palavra suja, apesar de sua alegação de que queria desposá-la. Para ele, o casamento realmente não passava de um contrato que podia ser respeitado ou quebrado com consequências. Essa conversa é mais do que surreal, falou ela em defesa. Não concordo, Romy. Acho que é a conversa que deveríamos ter tido no ano passado. Ao terminar com a salada, ele cruzou os talheres. Você está brincando? Após apenas algumas saídas? Eu sabia que te queria. Você deixou claro os seus termos. Eu não estava negociando termos quando rompemos. Ainda assim, você revelou o que seria necessário para levar você para a cama. Revelei isso quando estávamos vindo para cá. Ele ergueu as sobrancelhas. A sua incredulidade era evidente. Sinceramente acredita que uma noite entre nós seria o suficiente? A questão não é essa. Então qual é a questão? Ele queria sinceridade? Ela lhe daria a verdade. A questão toda da única noite é que nenhum tempo limitado seria o suficiente. Há 1 ano eu estava me apaixonando por você e meu coração não tinha muito para onde ir antes de chegar àquele ponto em que não há mais volta. Não quero me apaixonar por um homem que considera o amor uma fraqueza. Será que consegue entender isso? Tem certeza de que você tem escolha? Diabos, essa doeu, mas não ia aturar aquilo calada. Acho que você não tem muito para dizer sobre uma emoção que você se recusa a sentir. Somos pessoas diferentes, Romy. Não me diga. Em vez de irritá-lo, o sarcasmo o fez sorrir. E isso a irritou. Você expõe o seu coração para todo mundo ver. Pelo menos eu tenho um coração, retrucou ela ofendida. Tem mesmo. Um coração muito generoso. Como você pode demonstrar tanta admiração quando já deixou claro que é uma característica que no fundo você não admira? Eu jamais disse que achava sua capacidade de amar uma fraqueza. Mas para você, ela é uma fraqueza? Perguntou Romy confusa. Como eu já disse, somos pessoas diferentes. Você está disposta a arriscar a dor de uma separação eventual pelo benefício de uma emoção temporária. E se não for temporária, Max? E se jamais for embora?
Isso era o que mais a assustava no que dizia respeito a ele. Maxwell Black poderia acabar sendo o verdadeiro amor dela. Por mais brega que alguns pudessem considerar isso, Romy acreditava em almas gêmeas. Era o que seus pais haviam sido, almas gêmeas. E apesar de Romy querer muito ter esse tipo de amor para si, não queria passar o resto da vida sofrendo por um amor perdido, em especial um que simplesmente fora embora. Na realidade, não há nenhuma data de validade no casamento, Romy, salientou ele. Leia o contrato. Não, porque não é o que está no papel que me assusta. É o que está acontecendo no seu íntimo, Max. Você espera ficar entediado mais cedo ou mais tarde. Você espera ir embora. Não, não é isso. Mas você disse que... Eu admiti a possibilidade do nosso casamento não durar. Não exijo que ele termine em algum momento. O que era bem diferente da atitude dele no ano anterior. Apenas não entendo o que espera conseguir com isso. O seu corpo. Dessa vez, o ar de fato abandonou o recinto e tudo começou a escurecer ao redor de Romy. Com um impropério russo murmurado, Max levantou-se com um salto e, de um instante para o outro, estava ao lado dela para impedir que Romy deslizasse da cadeira para o chão. Seu olhar indistinto focou-se na caixinha de veludo da Tiffany, o que não ajudou em nada. É melhor terminar de comer. Continuaremos a discussão quando tiver terminado. Acha que estou sofrendo de hipoglicemia? Perguntou ela com uma risada quase histérica. Primeiro, já havia quase terminado a salada e o pão. Segundo, as palavras dele eram o problema de fato, não a comida ou não ter comido. Está sofrendo de alguma coisa. Agora coma. Ele tirou a cúpula de prata cobrindo o prato dela e trocou-o pelo da salada antes de levantar-se e ir fazer o mesmo com o dele. Certa de que não poderia comer mais, metade da quiche de Romy e a fatia de melão que o acompanhava foram devorados antes que ela se desse conta de que estava enganada. Relutantemente, teve de admitir que Max tinha razão. Às vezes, ela precisava de proteína e o fato de que ele notara isso durante o breve período que passaram juntos a fez sentir-se estranha. Isso também não fez o assunto da conversa parecer mais normal. Isso quer dizer que, se eu não me casar com você, vai tomar a empresa do meu pai, acionando o insano plano de contingência de MED e, caso isso não seja o suficiente, voltará atrás no seu apoio quanto a papai ficar na clínica de reabilitação? É isso. O resumo não tornou a coisa toda menos absurda, nem mais fácil de entender. Max sequer piscou. Isso mesmo. E isso faz de você o quê? O vencedor, horas. Capítulo 6. Isso é tudo o que importa para você? Perguntou ela chocada, quando, no fundo, não tinha por que estar surpresa. Vencer? Eu jamais me meti em uma briga sem a intenção de fazer justamente isso, e a certeza de que seria capaz de alcançar tal objetivo. Alguma vez você já perdeu, Max? Perdi a minha família russa antes que eu soubesse o que significava ter qualquer um na minha vida além da minha mãe. Essa luta não era sua, Max. Era da sua mãe. E apesar de ser uma perda muito verdadeira e sem dúvida impactante, mesmo para um magnata sem emoção que considerava o casamento um acordo comercial, não era um exemplo de derrota para Max. Ela conquistou a grande custo a independência e a vida que queria para mim. Mamãe ainda sente saudade da família. Quer dizer que foi criado para não levar em conta o custo, mas considerar apenas a vitória. É isso? Ela ficou relutante e impressionada. É uma boa maneira de colocar as coisas. Ele sorriu.
Mamãe teria ficado muito orgulhosa. Não pense que não notei que você não respondeu à minha pergunta. Uma profissional em dissimulação como Romy não podia deixar de reconhecer a tática. Nunca saí perdedor em uma negociação. Sem dúvida, contudo, não fora exatamente o que ela perguntara. Afinal, Romy não enxergava o casamento como uma transação comercial. E quanto à sua vida pessoal, Max? Embora fosse difícil para ela imaginá-lo lutando por qualquer coisa em sua vida pessoal. Até agora, pelo menos. Max certamente não lutara para continuar a vê-la um ano atrás. Romy dissera não e ele aceitara a palavra dela sem tentar fazê-la mudar de ideia. Ela vacilara entre alívio e decepção. Agora se dava conta de que o alívio fora uma emoção injustificada. Maxwell Black não desistia. Ele apenas recuava para preparar uma nova investida. Não, desde que eu me tornei adulto. Já estabelecemos que a família da sua mãe não conta. Todas as perdas contam, Romy, retrucou ele implacavelmente. E ele alegava não ter coração. Pela primeira vez desde que o conhecera, Romy se perguntou se o coração que ele afirmava não guiá-lo não estaria, na verdade, enterrado bem lá no fundo. Nesse caso, não vejo por que haveria de ter problemas em se lembrar delas. Em vez de responder, ele ficou de pé e indicou a sala de estar com a cabeça. Que tal transferirmos dessa conversa para um lugar mais confortável? Acabaram sentados lado a lado no enorme sofá de couro. Acomodando-se em seu canto, Max descansou o braço sobre o encosto e a fitou nos olhos. Apesar de ter uma relação com a minha mãe que durou mais de 2 anos, meu pai virou as costas para mim sem sequer olhar para trás. Não tem como saber disso. Descalçando as sapatilhas, ela acomodou um dos pés sob si enquanto se virava melhor para ele. Tenho sim. Você falou com ele? Não, não falei. Nesse caso, não tem como saber se ele se arrepende do que fez. Ela não conseguia imaginar um pai não se arrepender de não fazer parte da vida de Max. O homem podia ser implacável, mas era um filho do qual podia-se ter orgulho. Ele ofereceu dinheiro e sua influência para facilitar a nossa imigração em troca de silêncio por parte da minha mãe, tanto no que dizia respeito à sua relação com ele quanto à minha existência. Ela nem sequer teve permissão para revelar o nome dele. Isso poderia ser porque as opções dele eram limitadas, não porque ele queria isso. Romy não sabia por que achava tão importante convencer Max disso. Seu coração é gentil demais, Romy. Ele estendeu a mão para roçar o cabelo para trás da orelha dela. Precisa de alguém para tomar conta de você e cuidar para que o mundo não a faça em frangalhos. Como você está tentando fazer? Ele abaixou a mão. Eu estou lhe oferecendo um lugar na minha vida, não vindo atrás de você com um bisturi mirando seu coração. Bela imagem! De modo algum, iria admitir que sentiu falta do calor da mão de Max. Eu sou russo. Somos um povo com muita imaginação. Russos também são conhecidos por suas naturezas passionais. Pode ter certeza disso. O significado era claro. Estava comparando paixão a sexo, ao passo que ela estivera falando de emoção. Max estava disposto a admitir sua necessidade e natureza sexual. Seria esse o caminho para seu coração? E será que ela teria a coragem de tentar? Valeria a pena colocar as próprias emoções em risco em troca da remota possibilidade de encontrar o caminho até as emoções dele? Poderia ir embora agora, e doeria, mas ela, mais cedo ou mais tarde, o esqueceria. Quer dizer, isso não era bem o que o último ano provara. Mas ele não estava apenas pedindo que ela corresse o risco de namorar
de um relacionamento. Na realidade, não estava pedindo nada. Ele estava chantageando-a. E como Max via a coisa toda como algum tipo de transação comercial com benefícios extras, nem sequer achava haver alguma coisa de errado nisso. Os benefícios, como eu disse, são para ambos os lados. Ele falou com um sorriso sardônico. Falei isso em voz alta, não falei? Droga. Ele sorriu, sua mão deslizando sugestivamente pela coxa dela. Falou sim. Romy esforçou-se ao máximo para ignorar as centelhas que o toque dele provocava nas suas terminações nervosas. Quer dizer que não vai me contar sobre a perda que provou para você que o amor é uma fraqueza, não é? Você acredita que eu tenha sofrido algum trauma que me deixou incapaz de permitir que as emoções me controlem, é isso? Sua mão continuou pousada na coxa dela, mas o movimento cessou. E você sofreu? Aprendi que o amor romântico não conta para muita coisa, quando outras considerações mais importantes estão na mesa. Mas não foi nada que minha mãe já não tivesse me dito desde antes de eu aprender a andar. Romy não conseguia desviar o olhar daquela gigantesca mão pousada sobre sua coxa. A sua mãe não acredita no amor, Max? Ela tem bons motivos para isso. Sempre acaba se tornando uma inconveniência na vida daqueles com quem se relaciona. Nas poucas vezes em que eu a vi, ela não me pareceu amargurada. E não é. Ela é apenas realista. Uma mãe que ensinara ao filho a ver o amor romântico com fraqueza. E ela queria proteger você de sofrer por amor. Sim, isso mesmo. Ele pareceu um pouco surpreso, não só com a ideia, mas com sua própria concordância. Quantos anos tinha quando você aprendeu essa lição? A ideia de Max apaixonado era de certa forma dolorosa. 10 anos. Então não foi uma perda pessoal? Que surpresa! Foi muito pessoal. Mas o romance foi entre a sua mãe e o amante dela. Não havia como Max ter se apaixonado tão jovem. Batia fez minha mãe feliz por 3 anos. Ele era russo? Não, americano. Batia é um apelido russo para pai. É do que eu o chamava. Ele morava com a gente, embora mais tarde me dei conta de que só parecia ser assim. Nossa casa não era a casa dele, mas ele estava lá todas as noites, aumentando a sensação de segurança do nosso pequeno lar. Batia me levava para jogos, vinha à minha escola e às atividades no centro cultural. Ele se sentava na cabeceira da mesa nos feriados e nos levava para sair nos aniversários. Em outras palavras, fora um pai para Max, pelo menos por algum tempo. Continua. Gente, o Max e a Ramona, a Romy, vão casar pelo jeito. Mas ainda tem muita água para rolar. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ative o sininho para saber toda vez que sair uma parte nova do livro. Um abraço e até mais!